Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sivaldo Gomes, eu sou copywriter, empresário e consultor de vendas online. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série onde eu falo sobre gatilhos mentais. Esse é o nosso quarto vídeo dessa série. Se você não viu ainda nenhum dos outros vídeos, dos vídeos anteriores, eu vou pedir que você clique nessa opção aqui em cima, ó, onde vai ter um card, onde você vai lá direto para os primeiros vídeos, né, onde você vai entender, tem outros gatilhos mentais que eu falo, eu explico um pouco mais sobre o que é gatilhos mentais de fato e como você pode utilizar ele no teu negócio, para que você possa aumentar o poder de comunicação, de persuasão, da sua comunicação de um modo geral, tá legal? Bom, então vamos lá, olha só, então aqui é o nosso quarto vídeo, hoje eu vou falar sobre o gatilho da autoridade. A autoridade, como o próprio nome já diz, é quando você tem um poder maior na tua comunicação, você faz com que as pessoas confiem mais em você, né, quando você transmite autoridade para as pessoas, tá? Credibilidade e autoridade, né? Aí eu coloquei um exemplo aqui desse guarda, nesse desenho aqui desse guarda, porque significa o seguinte: existem alguns profissionais que a profissão dele, a área de atuação dele já indica autoridade imediatamente. Um exemplo é um policial, né? Se um policial chegar até você, por exemplo, aí você vai parar e o que ele falar você tem que seguir, porque ele é autoridade. Um juiz, por exemplo, né? Um médico, o que o médico falar, a pessoa vai ouvir, vai seguir aquela recomendação dele, porque ele é médico, e assim por diante. Então existem áreas onde as pessoas vão seguir por conta daquele profissional, daquele que está transmitindo aquela autoridade, tá? E as pessoas, elas compram com muito mais facilidade quando quem está vendendo transmite também essa autoridade. Essa mesma autoridade que faz as pessoas confiarem, né? Porque as pessoas compram de quem elas confiam, elas compram de quem elas gostam, tá? Então, se você transmite a imagem de autoridade para as pessoas, seja num vídeo de vendas, né, por exemplo, seja em qualquer situação, numa carta de vendas, se você coloca ali elementos que geram autoridade, ou seja, a sua palavra, ela passa a ter confiança. As pessoas passam a confiar em você, tá? E aí talvez você deve estar se perguntando: Sivaldo, mas como que eu consigo transmitir autoridade sem eu ser, por exemplo, um policial, né? Eu tenho meu negócio aqui, eu tenho a minha empresa, eu vendo meus produtos digitais. Como que eu consigo transmitir autoridade para as pessoas sem eu precisar ser ter uma imagem de autoridade, né? Por exemplo, ser um policial, enfim, um médico, etc, né? Eu fiz aqui algumas anotações e eu vou explicar para você situações onde você pode utilizar a autoridade, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, né, que eu quis trazer aqui para você. Por exemplo, tem aqui o policial, como eu falei, né? Um exemplo de formas que você pode conseguir autoridade: entrevistas com especialistas. Então, por exemplo, quando você grava uma entrevista com um especialista naquela área, né, vamos supor que você vende, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, no meu caso, né, eu trabalho com marketing digital, eu ajudo os produtores digitais a venderem seus produtos através da internet com lucro, tá? Construírem funis de vendas lucrativos que vão ajudá-los a ter um lucro previsível todos os dias. Então, por exemplo, vamos supor que eu entreviste lá um especialista nessa área, um grande nome, né, que é reconhecido por todo o Brasil, por exemplo, até mesmo fora do Brasil, que trabalha com isso. Então, o simples fato de eu entrevistar esse profissional, isso eu consigo pegar um pouco de autoridade dele, consegue transmitir autoridade para mim. Por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado, elas vão pensar: poxa, se esse cara aí, ele conseguir entrevistar esse grande profissional, esse grande especialista, então ele é uma autoridade, né? Tipo assim, é um feito que a gente consegue, se ele conseguir, então o cara é bem, né? Enfim, inclusive, ó, teve um evento que eu participei, né, certa vez, e eu entrevistei o especialista lá do evento, tá? Isso inclusive foi em 2015, quando eu estava começando ainda em consultoria, tá? E eu peguei e fiz uma entrevista com o cara lá na hora. E essa entrevista, ela me rendeu vários e vários frutos. Muitas pessoas entraram em contato comigo, muitos empresários, por conta dessa entrevista que eu fiz como profissional, tá? Outro exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui isso aqui foi em 2017, eu participei do evento desse cara aqui, que é o Natanael Oliveira, né? E lá onde eu fui premiado como um dos maiores especialistas em vendas online daquele ano, 2017, tá? Foi eu e acho que mais 10 pessoas, mais 9 pessoas, se não me engano, acho que foram 10 pessoas no total. E eu estava entre essas 10 pessoas, né? Recebi o prêmio ali de Expert em Vendas Online daquele ano, tá? Então, quando você põe fotos também, né? prêmios que você alcançou, selos, né? Até tendo exemplos aqui, ó.
Tá? Então, por exemplo, quando você faz entrevistas em canais de TV, como a Globo, por exemplo, CBN, SBT, né, e rádio, né, quando você posta aquilo lá, por exemplo, as entrevistas que você fez, isso gera autoridade. Ou seja, você é um especialista que está falando sobre aquele assunto, né? Então isso transmite autoridade, faz com que as pessoas confiem em você. Tá? Outro exemplo, ó, selos e certificados. Por exemplo, a minha empresa ela tem o selo 9000, o ISO 9001. Né? Então, é uma empresa certificada, isso transfere autoridade, que é uma empresa que mostra a qualidade, né? Que ela tem o selo lá, tá? Deixa eu ver o que mais. Clientes grandes. Vamos supor que você é uma empresa que trabalhou com grandes clientes. Por exemplo, nossa empresa já atendeu a P&G, né? Um dos nossos clientes é a P&G, é a Johnson Johnson, né? Ou então é a Omo, tá? Então, quando você, na sua comunicação, você fala isso, olha, por exemplo, no teu site tem lá, ó, quem são os nossos clientes? Então, quais clientes nossos que já estão utilizando esse método? Aí você coloca esses clientes grandes, isso as pessoas vão falar, nossa, esse cara trabalha com essa empresa grande aqui, então realmente é uma empresa boa, uma empresa grande, né? Uma empresa poderosa, tá? Depoimentos de clientes, então, por exemplo, você pegar clientes que você já atendeu, e você pegar os depoimentos dessas pessoas contando a experiência dela com relação ao teu produto. Principalmente quando se trata de transformação. Qual foi a transformação que essas pessoas tiveram ao ter um contato com o teu produto? Tá legal? Então é muito importante, né? Por exemplo, no meu site mesmo, né? No meu canal no YouTube, eu tenho lá vários depoimentos de clientes que eu prestei consultoria, tá? Então, muitos empresários, quando vão entrar em contato comigo, que vão me contratar, eles analisam o meu trabalho, eles perguntam, né? Às vezes, tá, e mostra alguns trabalhos que você já fez e tal. Isso principalmente no começo, eles pediam bastante isso, tá? E aí, então é muito importante quando você tem ali um depoimento que as pessoas veem que você já prestou aquele tipo de serviço e você gera autoridade, né? E as pessoas passam a confiar mais em você. Deixa eu ver aqui mais aqui. Algumas frases que é onde a gente fala bastante sobre, onde é usado o gatilho da autoridade, tá? Por exemplo, aqui, ó, este mesmo método é o método utilizado por Warren Buffett, né? Que é o maior investidor que existe hoje. Tá? Então, ou seja, o mesmo método para investimento que o Warren Buffett já utiliza. Ou seja, isso gera autoridade. É o método que o maior investidor de todos os tempos, né, utiliza. Tá? Então, isso gera credibilidade. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Por exemplo, esse é o mesmo método que o Pelé utilizava para jogar. Né? Ou seja, o mesmo método que o Pelé utilizava para treinar e para ser muito bom, é o mesmo método que eu vou ensinar para você aqui. Um exemplo, né, para quem na área do futebol, tá? Deixa eu ver aqui. Outro exemplo. Este método já foi utilizado por mais de 1.325 alunos, tá? Vamos supor que você vende um curso, um treinamento, e aí você pode pegar os alunos que já foram treinados por você e você pode usar essa frase no meio da sua comunicação, na sua carta de vendas, por exemplo. Tá? Outro exemplo. Este mesmo método, ou melhor, esse é o mesmo funil de vendas. Esse mesmo funil de vendas já gerou mais de R$ 119.042 com vendas de produtos de baixo valor ou de baixo ticket, né, apenas em 2019. Tá? Então, seja, esse mesmo método, esse mesmo funil de aquisição de clientes aqui, ele já gerou mais de R$ 119.042, né, com produto de baixo ticket apenas em 2019. Tá? Outro exemplo, essa carta de vendas já vendeu múltiplos 7 dígitos, tá? É outro exemplo também, ou seja, a carta de vendas que ela é super poderosa. Outro exemplo, este mesmo funil é responsável por trazer 1.000 leads novos todos os dias a custo zero, né? Todos os dias, tá? Ou seja, é um funil de aquisição, né, que traz 1.000 novos clientes todos os dias a custo zero, né? Então é um funil bem legal, inclusive eu tenho um funil que ele trabalha nessa linha aqui, tá? Por exemplo, a pessoa vai baixar um imã digital, e aí ela cadastra o e-mail dela lá e automaticamente é oferecido para ela um produto de baixo valor. Tá? Em alguns casos, esse produto ele chega a empatar. Então, se você investiu, por exemplo, R$ 10.000 em publicidade, R$ 10.000 em anúncio, né? Aí esse produto de baixo valor já ajuda a pagar esse investimento. Em alguns casos, chega a empatar. Aí você tem ali X mil leads novos a custo zero. Tá? Em alguns outros casos, tem casos que o empresário chega a ficar com lucro. Ou seja, vender mais do que aquilo que ele investiu em publicidade. Em alguns outros casos chega a aproximar, tá? Mas é bem legal porque é um funil que realmente traz novos clientes e com lucro, novos leads com lucro ali pro negócio, tá? Beleza, aí inclusive tem um vídeo que eu gravei, vai estar no canal, onde eu falo um pouco mais, eu mostro mais detalhes sobre esse funil, tá? Se você tiver interesse, dá uma acessada lá, procura no canal,
sobre funil de aquisição com lucro, que você vai ver lá o vídeo explicando passo a passo como é que ele funciona, tá bom? Então vamos lá. Aí você talvez esteja se perguntando, Sivaldo, beleza, achei legal isso tudo, né, fazer entrevista com um especialista da área, ganhar prêmio e tudo mais, né? Eu achei bem legal, mas para quem não tem resultados ainda, né? Eu tenho aqui o meu produto e tal, como que eu consigo gerar autoridade para as pessoas, fazer as pessoas confiarem em mim e vender para essas pessoas ao mesmo tempo, gerar autoridade para elas? Existem outras formas de fazer isso? Existe, tá? A parte boa, a notícia boa é que existe, tá? Então, olhando aqui para minhas anotações, ó, um dos elementos que eu recomendo fortemente que você faça é você ensinar as pessoas a alcançarem o resultado que elas querem. Tá? Por exemplo, o próprio fato de eu estar gravando esse vídeo aqui, né, falando de gatilhos mentais, isso já transmite uma certa autoridade para mim. Por quê? Porque existem vários outros vídeos onde eu falo sobre isso, né? E eu falo para você, olha, usa aqui o gatilho mental da autoridade. E aí quando você vai e você usa o gatilho mental da autoridade, você vê a diferença, você vê o resultado que você consegue obter, automaticamente você passa a confiar no Sivaldo. Isso é lógico, tá? E outra, quando as pessoas chegam no meu canal e vê lá gatilho da autoridade, gatilho mental da reciprocidade, gatilho mental da escassez, e vê o Sivaldo falando sobre vários tipos de gatilhos mentais, né? As pessoas já passam a considerar o Sivaldo como uma autoridade naquele assunto. Olha, um cara que eu vi muito falando sobre gatilhos mentais é o Sivaldo Gomes. É um cara que eu vi muito falando sobre carta de vendas, copywriter, copy, é o Sivaldo Gomes. Então isso já gera uma autoridade diante das pessoas. Quando as pessoas, um empresário entra em contato comigo, ele faz uma reunião comigo, por exemplo, né? Ou até mesmo muitas vezes, antes de entrar em contato comigo, ele vai no meu canal, vê os meus vídeos lá, ele já vê se eu estou fazendo alguma coisa e tal, o que eu estou fazendo. E aí ele vê lá, vê depoimento de cliente, vê os vídeos que eu ensino, né? Por exemplo, isso gera autoridade instantânea, tá bom? Então ensine as pessoas a fazer. Principalmente quando você tem uma coisa que você manda ela fazer, pede para ela fazer, ela faz na hora e ela tem um resultado comprovado naquele momento. Tá legal? Mostrar previsões e cenários e possíveis cenários que vão acontecer como já aconteceu, tá? Então, por exemplo, ó, quando você tem um histórico de cenários que acontecem em momentos específicos e você vê que esse cenário se repete de tempos em tempos e você pode usar isso a seu favor, utilize. Um exemplo de quem faz isso com maestria é o pessoal da Empíricos. Eu não sei se você conhece a Empíricos, mas a Empíricos é uma empresa de publicações financeiras, né? E eles, um dos exemplos de uma matéria, de um material deles que eu acompanhei, onde eles falam bastante sobre, por exemplo, na troca de presidente, principalmente quando o presidente anterior ele fez um grande dano, por exemplo, causou um grande prejuízo na economia, né? Quando outro presidente vai assumir, o simples fato como é que chama lá, das análises, das previsões, né, das pesquisas, mostrar que aquela pessoa vai ganhar, isso já faz com que a bolsa de valores ela aumente, os valores em algumas determinadas ações elas subam. Então eles fazem essas previsões e eles mostram, olha, veja aqui, ó, no tempo por exemplo, de 5 presidentes atrás, ó, esse quinto presidente aqui lá atrás, olha como que estava quando ele saiu e entrou o outro. Olha agora depois que esse outro presidente entrou. Olha agora isso que vai entrar agora. Veja que o cenário se repete. Então, provavelmente, ó, vai acontecer isso agora quando esse presidente novo entrar. Então, ele mostra possíveis cenários, né? Isso prova, tá? Ele faz com que a pessoa gere autoridade, tá? Porque está mostrando ali que aquela empresa ela estudou e acompanha o movimento, né? Gera um pouco também de prova, né? Provando que realmente aquilo é verdade, tá? Que, enfim, que existe grande chance, na verdade, né? De acontecer novamente, se repetir, tá? Então isso também ajuda a pessoa a mostrar que as pessoas são autoridades naquilo que elas estão falando. Isso faz com que a pessoa acredite em você e ela passe a comprar de você. Legal? Beleza? Bom, então esse é o gatilho da autoridade, tá? Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like para eu saber que você está gostando. Escreve o seu comentário abaixo também comentando o que você está achando dessa série, dessa sequência, que eu vou adorar saber. Tá legal? Bom, e para finalizar, eu tenho um recado muito importante para você. Se você é produtor digital e você precisa de um copywriter, uma pessoa que te ajude a escrever suas cartas de vendas, scriptar os seus vídeos de vendas, criar suas páginas de vendas e ajudar você a criar os seus funis, seja automático, seja semi-automático, para vender os seus produtos utilizando a internet, entre em contato comigo.
tá? Entra em contato comigo que nós vamos agendar uma reunião, nós vamos falar sobre o teu negócio, eu vou conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho e quem sabe nós podemos formar uma parceria campeã, onde eu vou ajudar você a vender o teu negócio, a vender o teu produto através da internet, né? E com lucro e previsibilidade e levar o teu negócio aí para o próximo nível, tá legal? Bom, então é isso aí, um grande abraço, eu sou o Sivaldo Gomes e nos vemos aí em um próximo vídeo.